Então bora dar uma olhada na primeira edição do Homem de Ferro Superior, bora lá! E a nossa história começa com uma propaganda do próprio Homem de Ferro. No caso, uma propaganda daquele aplicativo doido dele. Seja lindo, seja inteligente, seja saudável, seja imortal, seja superior. E agora um breve contexto do que aconteceu antes dessa história. Tony Stark é um dos homens mais inteligentes e ricos do planeta. E com a sua armadura de tecnologia avançada ele protege a Terra como o invencível Homem de Ferro. Durante uma batalha de ameaça global contra uma versão bufada do Caveira Vermelha, o Homem de Ferro e um exército de heróis derrotaram o vilão. Porém, por causa dessa batalha, a personalidade das pessoas que estavam envolvidas nessa batalha acabou sendo trocada, por causa dos poderes psíquicos que o Caveira Vermelha tinha na época. Porém, com o tempo, a personalidade de praticamente todo mundo voltou ao normal. Menos, é claro, Tony Stark, que acabou ficando permanentemente com a personalidade trocada. E ele tinha alguns planos especiais para o mundo que ele jurou proteger. Extremes 3.0. Um vírus tecnológico criado para transformar você na sua melhor versão. Bonito, musculoso, saudável. E o Tony Stark estava bem animado com esse novo serviço dele. Um serviço que ele ia começar a implantar em São Francisco. E esse serviço seria distribuído através de um aplicativo. E a partir daquele momento, toda a cidade estava fazendo o download da perfeição. E o Tony Stark passava a ser o messias deles. A gente vê o Homem de Ferro voando pela cidade, com todo mundo parando para olhar ele. E a gente vê que toda essa cena se passou há uma semana atrás. Quando a gente vê que a cidade de São Francisco estava sendo atacada. As pessoas corriam desesperadas do ataque, até que a gente vê que essa caminhonete que foi lançada nas pessoas foi parada pela Mulher Hulk. O Homem de Ferro finalmente chega para ajudar ela. E a Mulher Hulk explica pro Tony que a cidade está sendo atacada pelo Adolescente Abominável. O Homem de Ferro logo fala que aquele é um nome horrível. A Mulher Hulk então diz que falou exatamente aquilo pro moleque. E que ele não aceitou aquilo muito bem não. Provavelmente foi o motivo dele ter jogado a caminhonete inclusive. O Homem de Ferro então reclama ainda mais do nome, se perguntando do porquê alguém escolheria um nome relacionado à idade. Porque afinal de contas o que vai acontecer quando ele tiver, sei lá, 20 anos? Mas o Homem de Ferro não consegue reclamar por muito tempo, porque o Adolescente Abominável finalmente aparece. A Mulher Hulk então explica que esse moleque foi exposto a uma dose pequena de radiação gama, e mesmo que ele não chegue nem perto do nível de força do Abominável, ele é bem forte. O Homem de Ferro então pergunta, forte o quanto? E o Adolescente Abominável aí faz questão de responder bem rápido, dando um soco tão forte na Mulher Hulk, que fez ela voar por um tempinho, e só parar quando ela acertou um prédio. Pois é, o Abominávelzinho ali realmente era bem forte. O moleque então partiu para atacar o Homem de Ferro. Mas o Tony disse que antes de chutar a bunda dele, ele precisava ter uma conversinha com o moleque sobre a importância da escolha de um nome. Mas é claro que o Adolescente Abominável não queria ouvir nada disso. Então ele simplesmente decapitou o Homem de Ferro. O que é claro deixou a Mulher Hulk em choque. Porque afinal de contas o Homem de Ferro acabou de ser morto. Ah, zoeira, óbvio que ele não morreu. A cabeça dele voltou a funcionar rapidinho. O corpo dele também estava andando sem problema. E ele até recolheu a própria cabeça. Pois é, o Tony Stark estava controlando a armadura de forma remota. E antes que o Adolescente Abominável pudesse falar qualquer coisa, ele tomou um raio repulsor na cara. O moleque ficou mó triste com o Tony Stark. Ainda mais porque o Homem de Ferro falou que jamais perderia o tempo dele lidando com o Adolescente Abominável. O moleque então disse que tinha feito tudo aquilo só pra chamar a atenção do Tony Stark. Mas obviamente o Tony não tava nem aí. O garoto falou mais uma vez que só estava tentando chamar a atenção do Homem de Ferro, mas o Tony disse que o garoto não conseguiu a atenção dele. A única coisa que ele conseguiu foi uma capacetada na cara, que desacordou de uma vez o Adolescente Abominável. A Mulher Hulk até ficou preocupada com o moleque, falando que o Homem de Ferro não precisava ter batido nele com tanta força. Afinal de contas, aquele monstrinho era só uma criança. A Mulher Hulk então perguntou pro Tony se ele ia contar pra ela que não tava naquela armadura em algum momento, mas o Tony deixou bem claro que se a cabeça dele não tivesse sido arrancada, ele não contaria não. Ele então perguntou pra Mulher Hulk se ela podia lidar com os estragos ali sozinha. E quando ela perguntou se ele tinha algum lugar melhor pra estar, a gente descobre que o Homem de Ferro só tava controlando a armadura de forma remota, porque ele tava curtindo o dia de sol na piscina da mansão dele, onde ele basicamente tinha convidado as pessoas mais bonitas de São Francisco. A gente vê então o Tony Stark se gabando de ter vencido um super vilão enquanto tava na piscina, e ele diz que fez isso durante o spa e o último coquetel que ele pegou. O Homem de Ferro realmente estava aproveitando muito bem o dia dele, até que ele ouve alguém com uma voz muito irritada chamando o nome dele, que no caso era a Pepper. O Homem de Ferro fala pra ela entrar na piscina, o que é claro não ia acontecer de jeito nenhum.
O Tony fala pra Pepper que não tem problema ela não ter trazido uma roupa de banho porque ali é todo mundo amigo. Então ela manda um sério? Todo mundo nessa piscina é amigo? Então me diz o nome de uma pessoa aí que não seja você. Provando assim que o Homem de Ferro não sabia o nome de literalmente ninguém que tava na piscina com ele. Nem da mulher que tava conversando com ele esse tempo todo. A Pepper logo corta todo esse drama e diz que precisa conversar com Tony Stark urgente. É claro que o Tony não queria sair da piscina, mas ele não tinha muita opção. O Tony então diz pra Pepper que se encontraria com ela dentro da mansão. Então ela foi lá pra dentro esperar ele. Porém, em nenhum momento o Tony disse quando ele ia entrar na mansão. Então ele ficou por mais de 1 hora na piscina até sair pra encontrar a Pepper. Cada vez mais babaca esse Homem de Ferro. Nessa cena a gente consegue ter uma visão geral do lugar onde o Homem de Ferro fica. E também vê que o Tony não demonstra muito remorso por ter deixado a Pepper esperando não. A gente também vê que essa versão do Tony também voltou a beber. Pra quem não lembra, o Homem de Ferro era muito famoso pelo alcoolismo dele. E uma das histórias mais famosas dele, que eu ainda tenho que fazer vídeo um dia aqui no canal, é sobre isso, né? O demônio na garrafa. Mas enfim, o Tony confirma que tá bebendo sim, e tá bebendo muito. Porque ele tá tentando compensar todos esses anos que ele ficou sóbrio. Ele dá uma de babaca de novo e pergunta logo o que ela quer. Mas de novo ele não se demonstra muito interessado não. Em vez disso ele vai se juntar com a nova armadura dele. A Pepper então pergunta no que ele tá trabalhando. E a gente tem uma explicação um pouco melhor sobre a nova armadura dele. A armadura Endosimbionte, que é feita de um metal líquido inteligente, que se funde ao corpo do Tony por um comando mental. E ele diz que usou uma base de simbionte para forjar essa armadura. O que, é claro, deixa a Pepper bem preocupada. Uma armadura misturada com simbiontes. Não tem jeito disso dar errado, imagina. O Tony ainda se gaba que a armadura dele tem um acabamento cromado e ela acende. Bem, depois de toda essa apresentação, a Pepper finalmente pode explicar o motivo dela querer conversar com o Tony. Ela quer falar sobre aquele aplicativo novo que ele lançou. Porque segundo a Pepper, ela está preocupada com as ramificações daquilo. O Tony retruca e diz que transformou São Francisco em um paraíso, mas a Pepper definitivamente não concorda com ele. Porque praticamente todo mundo naquela cidade virou um bando de irresponsável, que só quer saber de orgia, de ficar bêbado e de usar droga. Se bem que conhecendo o Tony Stark, provavelmente aquela é uma definição de paraíso pra ele. Porque logo depois da reclamação da Pepper, o Tony diz que ela admite que o app dele é um completo sucesso. O que obviamente deixa a Pepper ainda mais pistola. E logo depois da reclamação da Pepper, a gente vê algumas dessas consequências do aplicativo do Homem de Ferro. Quando uma moradora de rua acaba sendo abordada por uma gangue de supermodelos, que simplesmente começa a espancar a mulher. Porque afinal de contas ela é uma moradora de rua, então ela não tem dinheiro para comprar um celular, logo ela não conseguiu usar o aplicativo do Tony. E eles estavam espancando ela e vários outros moradores de rua, porque eles não queriam que nenhuma pessoa feia ficasse em São Francisco. Porém, antes que o cara pudesse bater ainda mais na moça, a gente vê que apareceu alguém pra defender ela. Até porque se tem alguém que não liga pra beleza dos outros, esse alguém é o Demolidor, que já chega assustando geral. O Demolidor então faz as piruetas dele e desce pra proteger a moça, só que do nada o agressor começa a ter um treco, perguntando o que o Demolidor tinha feito com ele. O Demolidor, é claro, tava mega confuso, só que o riquinho babaca ali tava ficando mega surtado. Pelo jeito o Demolidor bateu com força na cabeça do cara, hein? Mas logo a gente descobre que o surto do cara não tinha nada a ver com aquele golpe. Porque a história volta pro prédio do Tony Stark. E o Homem de Ferro fala pra Pepper não se preocupar. Porque a cidade não ia ficar assim perfeita por muito tempo. Já que o Homem de Ferro diz que não vai fazer muito dinheiro simplesmente dando coisas de graça pros outros. E ele pretende fazer muito, muito dinheiro. A Pepper fica ainda mais preocupada e pergunta o que ele quer dizer com aquilo. E o Tony diz que logo ela vai entender. E logo depois disso a Pepper começa a ouvir uns gritos vindo lá de fora. E quando ela vai lá fora ver do que se tratava, ela percebe que todo mundo que estava na piscina começou a passar mal. Eles começaram a virar praticamente zumbis. E a mulher bonita que estava com o Tony lá no começo da história, agora estava nessa situação aqui. A Pepper então perguntou pro Homem de Ferro o que ele fez com aquelas pessoas, porque todo mundo ali estava completamente destruído. É então que a Pepper vê um telefone no chão com uma notificação aparecendo. E quando ela pega o celular para dar uma olhada, ela finalmente entende o que o Homem de Ferro quis dizer com ganhar muito, muito dinheiro. O plano oferecido gratuitamente pelo Homem de Ferro tinha acabado. E se as pessoas quisessem continuar aproveitando o aplicativo, elas teriam que pagar $100 todos os dias. O que obviamente é um valor extremamente absurdo. Mas segundo o Homem de Ferro, agora que eles já experimentaram aquilo de graça, as pessoas vão fazer de tudo para ter o corpo perfeito de volta. Então o Homem de Ferro Superior parte para a cidade, porque ele quer assistir de perto o sofrimento das pessoas. Engraçado que quando o visor dessa armadura fica fechado, ela fica muito mais feia. A nossa história corta então para uma sala escura e fechada, onde a Pepper está falando com alguém sobre essa mudança do Tony Stark. A Pepper então diz que o maior medo do Homem de Ferro nunca foi que a tecnologia dele fosse roubada,
E ela nunca tinha entendido aquilo. Bem, pelo menos até agora. Porque o maior medo do Tony era que a mente dele fosse tomada. E era isso que tinha acontecido. A gente então vê a silhueta da pessoa com quem a Pepper está conversando. E pela silhueta, obviamente, parece que ela está conversando com o Demolidor. Mas esse não é o caso. Pois quando ele chega mais perto, a gente finalmente vê que a Pepper estava conversando com o Homem de Ferro. No caso, com uma inteligência artificial com a mente do Homem de Ferro. Pois é, bem legal essa primeira edição. Realmente deu pra ver que esse Homem de Ferro aqui é um vilão. Mas e aí, será que eu leio as outras edições do Homem de Ferro Superior? Coloca aí pra mim nos comentários. Não se esquece também de deixar um like, de se inscrever aqui no canal. Agora vão aparecer mais 2 vídeos aqui, clica em qualquer um deles que é sucesso. Até o próximo vídeo então e tchau!